E hoje vamos gravar o nosso segundo episódio de 2025 e vamos falar sobre sono. Você acha que dormir é perca de tempo? Eu sei que você acha isso, mas você vai descobrir hoje que não, que sono é muito importante para a nossa saúde. Vem comigo! Para falar de sono e você entender todas as repercussões de um sono ruim na sua vida, estou aqui hoje com o neurologista, especialista em sono, Igor Figueiredo. Igor, é um prazer imenso lhe receber. Sono é um assunto que eu adoro, que eu já tive distúrbio de sono, né? Já passei por isso. Eu acho que é a coisa mais difícil na minha vida, de tudo que é saudável de fazer, da alimentação, da atividade física, que para mim é até muito tranquilo, mas organizar o meu sono sempre foi um grande desafio, desde o tempo de escola. Então, eu tenho muito paciente com distúrbio de sono em consultório, então, lhe receber aqui hoje é um grande prazer, porque é um assunto do coração, que eu gosto demais. Se apresente para o nosso público, fale sobre você. Maria, eu que agradeço a oportunidade da gente estar aqui falando um pouquinho desse assunto que é minha paixão. Né? Neurologia realmente é uma área que é uma das áreas mais encantadoras na medicina, modéstia à parte, mas Concordo. sono é uma coisa que realmente mexe muito até com o emocional da gente. Por quê? Primeiro que a gente conhece muito sobre o sono. Ainda é uma área, dentro da própria medicina, ainda é uma área muito desconhecida, quiçá para a população de uma forma geral. Então, poder estar aqui falando um pouquinho sobre esse assunto que eu sou tão fã, né, que eu sou tão apaixonado, agradeço demais aí a oportunidade. Maravilha. Então, para a gente começar o nosso assunto, vamos explicar para o pessoal quando é que um sono é de qualidade. Quando é que você pode dizer assim, poxa, eu sempre pergunto, você dorme bem? Eu durmo bem, então eu não durmo. Mas como avaliar se eu durmo bem? É só pela quantidade de horas que eu durmo? Eu durmo 8 horas, então significa que eu durmo bem, né? Ou como é que eu posso dizer que meu sono é reparador, né? Quais são as fases desse sono? Explica pra gente. Perfeito. A primeira pergunta, né, que a gente tem que se fazer é, afinal de contas, o que é o sono? Maravilha. Vamos começar mais do começo ainda, né? O que é o sono? É interessante, porque parece uma coisa meio óbvia, mas quando você para pensar, de fato, o que é sono? É até difícil de definir, se a gente parar para pensar um pouquinho, né? E a primeira definição que a gente tem, assim, realmente, dos estudiosos de sono, ela data de 1830. Robert McNish, que era um médico, era um escritor, era um pesquisador de sono. E a definição que ele traz é uma coisa até meio assustadora, né? Ele coloca assim, o sono é o estado intermediário entre a vigília e a morte. Ai, que leve. Aí você já começa, poxa... Então, estou quase morto, mas não estou morto. Né? Okay. De fato é isso. Maravilha. E aí, realmente, se a gente parar para pensar, tem uma certa lógica no intuito de que quando você encontra uma pessoa dormindo, ela está mais sonolenta, né? Ela está menos responsiva, o metabolismo está menor. Então, assim, de certa forma, não está errado. Mas continua sendo uma visão equivocada. Isso é uma visão que antigamente a gente entende que, na verdade, o sono é uma parte da nossa vida em que o cérebro não está funcionando ou está funcionando menos, e que, na realidade, não é assim. Em determinadas fases do sono, o cérebro da gente ele pode estar tão mais ativo do que quanto a vigília. Então, é bem curioso, né, como esse conceito do que é o sono, ele foi evoluindo com o passar do tempo. E uma definição que realmente eu acho que seria um dos grandes pontos para a gente tratar hoje aqui é uma definição de um cientista chamado Jerome Siegel, que ele publicou em 2009 um artigo numa das principais revistas de medicina do mundo, que é a Nature, em que ele traz um conceito um pouquinho diferente dessa ideia de, vamos dizer assim, de semi-morte. Ele traz o sono como um estado de eficiência comportamental e energética. Aí você pensa, como assim uma eficiência comportamental? Se a gente parar para analisar na natureza, os animais eles têm algumas situações em que eles podem ficar dormindo mais ou dormindo menos. Como, por exemplo, o exemplo que a gente pode usar assim mais comum é o fato de hibernar. Então, os ursos, em determinados períodos, em países de clima frio, eles têm, em determinados meses do ano, em que a comida é de difícil acesso, em que a temperatura é inadequada para a sobrevivência, eles dormem por meses. Então, o metabolismo dele diminui bastante, as interações com outros animais reduzem bastante, como o quê? Uma forma de sobrevivência. Então, é importante para esses animais não gastar energia num período em que a comida é difícil para a sobrevivência. E no outro oposto, a gente tem, por exemplo, as baleias orcas, né, que quando os filhinhos delas nascem, elas passam 2 semanas sem dormir. Também como um mecanismo de defesa da espécie. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso. O sono, ele não é uma perda de tempo. Ele é uma forma em que a natureza encontrou, que o nosso organismo encontrou, de se adaptar melhor ao tempo, né? Se adaptar melhor às necessidades que a gente tem no nosso dia a dia. Então, esse conceito, a primeira coisa que a gente deveria discutir hoje, que eu queria muito que vocês captassem, é sono não é perda de tempo.
A gente tem um exemplo bem recente, né, que foi um artigo publicado no BBC, na verdade uma reportagem publicada em 2020, em que ele descreveu um fenômeno que acontece na China, que foi descrito como a procrastinação da hora de dormir, ou a vingança da hora de dormir, como esses jovens falavam. Que eram jovens que trabalhavam com tecnologia, geralmente em bolsa de valores, empresas de tecnologia, que eles não tinham aquela coisa do horário comercial, e que eles trabalhavam de 9 da manhã às 9 da noite, pelo menos 6 dias na semana. Então, esses jovens ficavam, poxa, mas eu não tenho vida social, não tenho tempo para academia, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. Tão comum aqui também, né? Então, o que é que eu vou fazer? Quando eu sair do trabalho, eu vou me encontrar com meus amigos, eu vou para minha academia. E aí, qual é o problema disso? É que eles iam dormir muito tarde e tinham que sacrificar horas de sono para ter o mínimo de vida social. E as consequências disso foram dramáticas. Dentro de 1, 2 anos, o índice de burnout explodiu. O índice de transtornos como depressão e ansiedade explodiu. O índice de doenças físicas também explodiu. Então, acho que a primeira coisa que a gente entender, o sono, ele não é uma perda de tempo, ele não é uma coisa que possa ser descartada, ele é uma coisa que evolutivamente ele surgiu e ele persiste até hoje por uma razão. É porque ele é importante para o nosso bem-estar, tanto físico como mental. Perfeito. E a gente encontra muito no consultório, eu sou endocrinologista, como eu estava te contando, trabalho obesidade, é uma grande parte dos pacientes, e aí sempre vem querendo perder peso, eu sempre digo, como é que está seu sono? Né? Porque nesse sono também ocorre uma regulação metabólica. Né? Eu digo, olha, tudo está interligado. Perder peso não é só fazer dieta, atividade física e medicamento. Perder peso é controle de estresse, perder peso é ajustar o seu sono, porque se você dorme mal, você aumenta o hormônio da fome, você reduz o hormônio da saciedade, você faz escolhas piores no outro dia, porque isso estimula o comer hedônico, então aquele comer por prazer. Você vai estar mais estressado, isso vai te fazer comer pior ainda, você vai estar cansado, você não vai fazer atividade física. Então, começar a organizar a nossa vida metabólica para perder peso, para ter uma perda de peso sustentada, começa organizando minha hora de sono. Perfeito. Porque senão o negócio não vai para frente. Está tudo muito conectado. O estresse está conectado ao sono, está conectado à fome, está conectado à atividade física. Se a gente não muda aqui, a gente não consegue mudar ali. Né? Então, tratar o sono é também tratar a doença metabólica. Né? Ou tratar a doença metabólica é também tratar o sono. Né? E doenças psiquiátricas nem se fala, né? Falaremos sobre isso já, maravilha. Então, não é perda de tempo, minha gente. Já dizer perda de peso, perda de tempo. Vocês estão vendo que o negócio já começou importante, né? Conte mais. Aí vem aquela ideia do sono reparador. Né? Afinal de contas, o que é um sono reparador? Primeiro, para a gente falar de um sono de qualidade, a gente tem que preencher 2 pré-requisitos, né? 2 critérios. A quantidade e a qualidade. Quando a gente fala de quantidade, a gente varia muito de acordo com a faixa etária da pessoa. Então, se a gente pegar, por exemplo, um recém-nascido, todo mundo que já foi pai e mãe sabe, ele dorme o tempo inteiro. 18 acorda, horas por noite. Mama, faz as coisinhas dele, dorme de novo. Quando a gente trata de um adolescente, já é diferente. O adolescente, ele tende a dormir suas 9 horas, às vezes 10 horas. Diferentemente do adulto, já na idade produtiva, que dorme entre 7 e 9 horas. Então, assim, varia muito de acordo com a faixa etária, varia muito de acordo com alguma doença ou uso de medicações que esses pacientes podem fazer. Mas eu acho que, como a gente está falando para um público geral, uma regra geral, o ser humano adulto, ele tende a dormir entre 7 e 9 horas. Além desse tempo, é necessário uma qualidade de sono suficiente. O que é bem interessante, porque quando a gente vai ver os estudos científicos, o que é que a gente observa? As pessoas que dormem menos de 7 horas, elas começam a ter uma série de problemas, como a gente falou. Problemas físicos, problemas emocionais. E o que é mais interessante, quem dorme mais de 9 horas também começa a ter um aumento desses problemas. Aí, pô, mas como assim? Se você dorme mais, você deveria ter mais saúde. E aí é até meio paradoxal, mas o que a ciência vem mostrando pra gente é que muito provavelmente se trata de que as pessoas que necessitam de 9, 10 ou até 11 horas de sono por noite, muito provavelmente ela tem uma qualidade de sono ruim. Então, essa forma de aumentar o tempo total de sono é uma tentativa do corpo desesperada de, se eu não tenho qualidade, o cérebro tenta aumentar em quantidade numa tentativa de compensar essa falta de qualidade. Então, a gente pode dizer que um sono é reparador quando você tem um tempo, em média, entre 7 e 9 horas de sono, e ao final do tempo de sono você acorda bem, acorda disposto, acorda sem sentir necessidade de dormir novamente e cheio de energia para começar o seu dia. Isso talvez seja uma forma geral que a gente tente falar. Maravilha. Pessoal. E a preguicinha é normal, não é acordar com preguicinha, né? É acordar, de fato, com a sensação de estar cansado, né? É muito comum essa queixa. Inclusive, chegar no consultório com essa queixa achando que é doença. Será que é a tireoide? A tireoide é sempre um culpado. Será que não é a tireoide? Será que não é o magnésio, né? O zinco? Sempre tem um culpado. Sempre tem um culpado. Mas como é que está seu sono? Ah, doutora,
ruim. Eu tenho dificuldade para induzir o sono, eu acordo várias vezes durante a noite. Então, vamos mudar o foco da nossa conversa aqui. Vamos trabalhar esse sono, porque esse sono está ruim. Sim. Vamos para um especialista em sono. Então, é justamente isso. E qual a diferença entre sono REM, sono profundo? Quais são as fases desse sono? Cada uma tem uma importância específica. Em cada fase, a gente faz alguma coisa durante o nosso sono. Perfeito. É interessante, porque quando o sono ele começou a ser descrito, se tinha aquela ideia de que existe um sono superficial e um sono profundo. Uhum. Então, quando a gente vai observando, a grande sacada, né, dos cientistas foram, em determinado momento, colocar eletrodos na cabeça das pessoas, aqueles fiozinhos, da mesma forma como a gente tem no coração o eletrocardiograma, a gente tem na cabeça, que é o eletroencefalograma. E observar que durante a noite, a atividade elétrica do cérebro ela vai variando. Então, de forma geral, a gente pode dividir o sono em 4 fases. A primeira delas seria o sono superficial, que é aquele sono que, por exemplo, depois do almoço, você está lá num ambiente mais friozinho, geladinho, daqui a pouco o olho começa a fechar, mas se alguém chamar, você desperta. Dessa talvez a gente possa chamar que é a primeira fase do sono, ou a N1, né, o sono superficial. De forma geral, a gente não fica muito tempo em N1. N1 é uma fase de transição, que ou a gente vai acordar, ou vai partir para a segunda fase, que é o N2. O N2 seria o quê? O sono intermediário, que é a grande parte da noite da gente. Em torno de 50% da nossa noite é em N2, em que a atividade elétrica está mais lenta do que na vigília, do que quando a gente está acordado, mas ela ainda também não está tão lenta como na terceira fase, é uma fase intermediária. Se as fases do sono prosseguirem de forma normal, a gente vai entrar na terceira fase, que seria o sono profundo, também chamado de sono de ondas lentas. Ou seja, a atividade elétrica do cérebro ela fica muito devagar e as ondas ficam muito altas. Então, você olha o eletroencefalograma, você olha o exame, as ondas cerebrais estão bem lentas, bem grandes. Então, essa a gente pode chamar que é o sono profundo. E o mais estranho foi que, a partir da década de 1950, começaram a descrever uma quarta fase, que os cientistas nem entenderam o que estava acontecendo. Por quê? O cérebro acelerava, ele parecia muito o cérebro de uma pessoa acordada, mas o músculo estava mais relaxado do que no sono profundo. Aí o pessoal disse, mas como é isso aqui? Como assim o cérebro está fazendo sentido isso aqui. O cérebro está mais acordado, mas o corpo está mais relaxado. E aí foi chamado inicialmente de sono paradoxal e depois foi renomeado como sono REM, porque nessa fase específica, por incrível que pareça, os olhos se movimentam de forma bem rápida. E aí a gente completou, descreveu a quarta fase do sono, que é o sono REM. E as outras 3 foram nomeadas como sono não REM, tá? Porque não tinha esses fenômenos. Então, qual a importância de cada um? Primeiro, a primeira fase, que é o sono superficial, a gente falou que é uma fase de transição. É uma fase que você simplesmente vai estar ali um pouquinho e depois vai migrar para alguma outra. A segunda fase é a fase do sono, de forma geral, um sono intermediário, onde parece que nessa fase você tem uma diminuição da atividade metabólica, você tem algumas presenças de alguns elementos no eletroencefalograma que sugerem realmente, parece ter um componente importante de memória, de aprendizado. E a terceira fase do sono profundo talvez seja a fase mais importante. Por quê? É nessa fase em que a gente faz a limpeza cerebral. O nosso cérebro ele não tem necessariamente o sistema linfático, que é exatamente o nosso sistema que faz a limpeza, né? A limpeza das células. Então, é no sono profundo em que algumas células que ajudam os neurônios, que são as células da glia, elas acabam limpando aquelas proteínas que foram acumuladas durante o dia. Perfeito. Então, por isso que eu acredito que, na minha opinião, seja a fase mais importante. Seu cérebro ele é limpo durante o sono profundo. E a gente começa a entender os primeiros problemas. Se eu tenho um sono ruim, dificilmente eu entro em sono profundo. Se eu não entro em sono profundo, meu cérebro não é limpo de forma adequada. E essas substâncias começam a se acumular. Essas substâncias têm uma série de nomes, como proteína beta-amiloide, proteína tal, que doenças neurológicas. começam a causar algumas doenças, como, por exemplo, a doença de Alzheimer. E a quarta fase, que é o sono REM, a gente pode dizer que é a fase da criatividade. A fase do sono REM é aquela fase em que uma parte do nosso cérebro chamado córtex pré-frontal, que é a nossa parte da racionalidade, né? O raciocínio, o planejamento, quando você se planeja, você vai fazer, toma uma decisão, é toda essa área do cérebro, essa parte mais anterior, né, do nosso cérebro. No sono REM, essa área do cérebro, ela para de funcionar. E aí a gente diz assim, é a fase que o seu cérebro está livre para sonhar com as coisas, aqueles sonhos mais malucos que você sonha com uma boneca de chocolate que começa a voar e daqui a pouco você uma vassoura e um arco-íris, aquelas coisas que não fazem o menor sentido, elas acontecem no sono REM. Por quê? É a fase da criatividade. É a fase que o nosso cérebro está livre, sem nenhum tipo de amarra, para imaginar as coisas mais malucas e ter, muitas vezes, a solução para problemas que não foram resolvidos durante o dia. Então, não é incomum a gente encontrar grandes cientistas, grandes autores, grandes pesquisadores que tinham um problema, foram dormir e sonharam com a solução. E quando ele acordou, ele anotou aquilo ali, foi testar e realmente era uma solução. Então, a gente poderia falar isso. A primeira fase, um sono superficial, o sono intermediário, o sono profundo. A gente limpa o cérebro e, por fim,
O sono REM é a fase da criatividade, Maravilha. que a gente vai ter essas ideias Então, mais a gente poderia dizer estranhas. que sonhar é um marcador de um sono de qualidade, que se eu cheguei no sono REM, significa que eu consegui passar pela fase de sono profunda e estou sonhando, então cheguei no final, no sono REM, cheguei no final do Isso. meu... Esse ciclo, né, como a gente tinha comentado, ele vai durar em torno de 90 a 120 minutos. E nós vamos ter entre 4 e 5 ciclos durante a noite, totalizando as 7 a 9 horas. Então, não é uma coisa que não é- acontece de forma entendi. contínua. Então, o ciclo vai se repetindo. Eu achei que você Exatamente. ficava assim, minutos na primeira, depois horas na segunda, depois horas na terceira. Por incrível que pareça, não. Esse ciclo vai durar 90 minutos e ele se Entendi. reinicia. E esse ciclo ele também não é homogêneo. Então, no comecinho da noite, a gente tem muito pouco REM, quase não tem REM. E no finalzinho da noite, a gente praticamente só tem REM. Então, Entendi. embora siga essa ordem, mas ele vai variando um pouquinho durante a noite, de acordo Muito com algumas legal. coisas que possam acontecer. E não sonhar significa que eu não estou chegando no sono REM. Já virou consulta, viu? Você está vendo que já virou consulta, já estou aqui me interessando. Não sonhar significa que eu não chego no sono REM. Estou preocupada agora, porque eu Na quase nunca realidade, sonho. a gente, Tô na preocupada. teoria, Ah. sonha em todas as fases, mas tá. o REM é aquele sonho que é tão chamativo que é o que geralmente a gente mais se lembra. Entendi. Né? É o que mais chama a Tá. atenção. E essa questão do sonhar depende muito de uma série de fatores. Realmente a gente tem que individualizar, né, para cada paciente, para cada história. Por quê? Porque diversas medicações, diversas situações podem mudar a quantidade de REM. Entendi. Então, por exemplo, o uso de algumas substâncias, como por exemplo os antidepressivos, eles diminuem o REM. Então, a tendência é que no comecinho do uso de uma medicação você pode sonhar mais ou sonhar menos, mas de forma geral, quando você diminui a medicação ou tira de vez, por isso a importância de não fazer o início ou tirada de uma medicação de forma brusca, sem um acompanhamento, porque você pode ter aquele rebote. É como se o cérebro tivesse tanto tempo sem o REM e que de repente agora ele vai tentar compensar aquele REM reprimido. Vai dar bagunça, né? Não vai ser Então, legal. pode ter sonhos bem, até pesadelos, se a tirada da medicação for feita de forma brusca. Então, muitas vezes a gente sonha demais ou sonha de menos. Na verdade, é até difícil dessa aferição, porque como é que a gente vai medir quanto sonhou? Não tem, é só um relato, né? A gente fala o que a gente lembra. Então, muitas vezes, você pode ter sonhado muito e não lembrar. Vou dormir pensando na Mega Sena para ver se eu sonho com esses números, viu? Já, ver se eu consigo sonhar com a solução desse problema imenso. Deixa eu te perguntar mais. Então, quais são as consequências? A gente já percebeu que tem inúmeras funções desse nosso sono. A questão da memória que você falou, a regulação metabólica que eu falei, regulação imune também, né? Tem uma associação de dormir mal e ter maior número de infecções. Então, quais são, Igor, as consequências de cronicamente a gente dormir mal? Se a gente parar para pensar, o que é que o cérebro da gente entende? Dormir é tão importante como comer, por exemplo. Então, se por algum motivo a gente está fazendo uma privação de sono, ou seja, dormindo menos do que deveria, ou até dormindo a quantidade, mas com uma qualidade ruim, o cérebro entra em estado de alerta. Então, ele diz, poxa, por que que esse indivíduo não está dormindo? E se é um estado de alerta, eu preciso me defender daquilo ali. Então, de certa forma, o que acontece? A gente pode dividir entre a privação aguda de sono e a privação crônica. Então, aquela privação aguda seria que fui numa balada, fui numa festa, fui no aniversário, dormi 3, 4 horas, tive que acordar no outro dia. Então, as consequências, eu acho que todo mundo, pelo menos uma vez na vida, já passou por viveu. isso. Aquela vontade de dormir, aqueles que a gente chama de ataques de sono, ou seja, você dá aquela cochilada, aquela piscada de forma inesperada. A gente tem, por exemplo, a irritabilidade. Paciência, irritabilidade A impaciência é uma marca também. Uhum. Porque o nosso centro do medo, o centro da raiva, que está no nosso cérebro, que é a amígdala, a gente pode dizer assim, que o pré-frontal, né, aquela área mais nobre do nosso cérebro, ela está sempre deixando a amígdala, fica na tua, não vai não. Se manifesta não. Exato, fica aí, né? porque você viu o Isso é chefe, calma. vou brigar com o meu chefe, pai, eu vou ser demitida, é melhor não. Vamos segurar um pouquinho. Vamos aí. Quando o nosso cérebro entra em modo de alerta pela falta de sono, o nosso córtex pré-frontal, nessa área mais importante do nosso cérebro, ela gasta muita energia, obviamente. Então o cérebro vai dizer, poxa, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa área do cérebro sem funcionar muito, porque ela está gastando muita energia, eu preciso economizar. Eu começo o quê? Ter impulsividade, agressividade. E por incrível que pareça, até perda de empatia. Os estudos já mostram que quando você tem uma privação de sono, você fica menos empático. Você perde a capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa. Você começa a ter a capacidade até mesmo de diminuir a sua capacidade de leitura facial. Então, veja como é grave as consequências de uma privação de sono. Essa impulsividade também entra muito na questão da endócrina. Porque tem muito comer emocional. Né? Então, o paciente que tem comer emocional precisa dormir para reduzir a impulsividade, para reduzir o craving, né? Reduzir a fissura alimentar. Isso não é batata. Ele dorme mal, no outro dia ele está descontando na alimentação. Então, olha, tem que regular esse sono. A gente não trata a compulsão alimentar. A gente não tem como tratar comer emocional se a gente dorme mal. Né? Então, a impulsividade entra até nisso. Né? E várias outras drogas, né? Perfeito.
Do ponto de vista, essa questão metabólica é interessante porque a privação do sono, como a gente falou, né, ela faz a impulsividade e desregula o hormônio. Então, assim, é uma catástrofe. Assim, a privação do sono, para quem está querendo perder peso, para quem almeja uma melhora do físico, literalmente uma catástrofe, porque ele altera tanto a sua capacidade de segurar a emoção, segurar a impulsividade, como do ponto de vista metabólico você tem um aumento importante da grelina, né, a diminuição da leptina, que são os hormônios da saciedade. Então, assim, eu diria assim, que é extremamente improvável você ter sucesso na perda de peso sem você priorizar o seu sono. Reduz construção muscular. É uma catástrofe, não dá. Conte mais, vá. Me interrompi. Nada. E acho que outra coisa que é importante, assim, se a gente dissesse assim, o que é que mais se prejudica na privação aguda do sono? Quando você faz aquela virada. Atenção. É a função cognitiva mais prejudicada no estado de privação do sono. Então, é muito comum, infelizmente, a gente vê alguns colegas que trabalham no interior do estado, Exato. que voltam dirigindo. Inclusive, tem um estudo que, para mim, foi um dos mais assustadores que eu já vi na minha vida acadêmica, que ele fez uma comparação entre pessoas sem dormir e pessoas que ingeriram álcool. Então, eu já vi. Qual foi o resultado desse estudo? Ele mostrou que 17 horas acordado tem o mesmo efeito de você fazer uma ingestão de uma dose de álcool. Então, assim, se você é um profissional de saúde, um policial, um bombeiro, trabalha com horários alternativos, se você está 17 horas acordado e você está dirigindo, é a mesma coisa você está dirigindo alcoolizado. Então, assim... Vá de Uber, né? É melhor. Táxi, por favor. Ou se organize, vá com carona, evite dirigir, porque, assim, é literalmente a questão Já da aconteceu isso associação com comigo. direção. Eu estava de plantão, saindo do hospital, e aí estava no trânsito, eu dormi. No trânsito, de manhã cedo, plantão saindo da noite, 7 horas da manhã. Dormi dirigindo. A sorte que, em vez de eu acelerar, eu tirei o pé do acelerador, o carro foi só. Bateu no carro da frente. Aí eu acordei, né? No impacto, eu não sabia nem o que tinha acontecido. De cansaço, você acredita? E saindo de um plantão para ir para residência. Vê, né? As coisas que o residente faz na vida. Aí a pessoa veio falar comigo. Que foi isso? Dormi, desculpa. Aí eu vou pagar seu carro, mas eu dormi. Mas, por sorte, ele tinha aquele ganchozinho atrás, né? Amassou o meu carro, mas não fez nada no dele. E eu também não acelerei, nem caí, nada, né? Tava na Gamenon Magalhães aqui. Foi trágico. Então, não façam como eu fiz, pessoal. Tá cansado, vai pro plantão, né? Vai de Uber, pede pra alguém buscar. É perigoso. É perigoso. E o que mais? A privação crônica, né, que a gente falou de sono, do ponto de vista emocional, talvez seja uma das maiores repercussões. Por quê? No momento que você tem um cérebro que não está funcionando de forma adequada, no momento que você tem uma alteração de neurotransmissores, as consequências são muito claras. Você começa a ter irritabilidade. Os transtornos de humor, principalmente a depressão, ele aumenta consideravelmente os pacientes com transtorno do sono. E em determinadas situações, por isso a importância de a gente estar sendo acompanhado por uma pessoa que tem uma formação, que estuda isso de forma adequada, os diagnósticos dos transtornos do sono são muito variados. Então, muitas vezes, o que a gente costuma encontrar com muita frequência são diagnósticos errados, exatamente porque muitas pessoas acabam não tendo a formação adequada. Então, um exemplo clássico que a gente encontra são, por exemplo, os adolescentes. Quando a gente fala de regulação do sono, a gente tem 2 componentes. É aquele que a gente é até mais intuitivo, né? Se eu estou muito tempo acordado, eu vou ter mais sono, maior predisposição a dormir. Mas a gente tem um segundo componente, que é o relógio biológico, o nosso ritmo circadiano, que é controlado por uma região específica do nosso cérebro, que é o núcleo supraquiasmático. Então, o que acontece? Os adolescentes, eles têm uma alteração desse relógio biológico, em que eles naturalmente tendem a dormir mais tarde e acordar mais tarde. Então, se você deixar um adolescente livre, ele vai dormir 2 horas da manhã. E acordaria às 10 da manhã, muito lindamente, pleno, satisfeito, feliz. Feliz da vida, é o que ele mais quer, inclusive. Qual o problema? É que ele tem que acordar às 6 para ir pro colégio. Então ele dorme às 2 e acorda às 6. São 4 horas de sono. Quando ele precisaria de 8. E aí você diz, o adolescente é chato, o adolescente tem dificuldade de concentração, o adolescente é irritado, o adolescente é respondão, quando na realidade uma resposta completamente esperada, você está dormindo menos do que deveria. Então, por isso que alguns países, principalmente países que são mais desenvolvidos, como Suécia, eles já colocam as aulas de ensino médio começando às 9 da manhã, para tentar minimizar esse dano que acontece, que é natural do adolescente dormir tarde e acordar tarde. Então, você vê que esses países são sempre mais vanguardistas, né, estão mais avançados do ponto de vista de compreensão da importância da qualidade de vida da sua população. Eles já entenderam de que ou a gente regula os horários do sono, ou a gente prioriza o sono, ou o aprendizado vai ser muito ruim. Né? Que coisa maravilhosa, que povo evoluído, meu Deus. Como estamos distantes dessa realidade. E deixa eu te perguntar outra coisa. Quais são os tipos? Você começou a falar que existem vários tipos diferentes, né? E quais são os tipos de distúrbio de sono? Porque eu conheço insônia, apneia de sono,
acabou todo o meu conhecimento. E, na verdade, por isso que eu encaminho, eu não invento tratar, né? Porque eu não sei. Então, como a gente diferir, né? Quais são os tipos de problemas de sono? Eu sei que tem de indução, tem do paciente que dorme, até dorme fácil, mas que acorda várias vezes. Como é isso? Como é que a gente classifica? A gente tem uma série de transtornos do sono. A gente se baseia basicamente nas orientações da Academia Americana, que realmente é o órgão internacional que mais tem experiência nesses assuntos. A gente tem que falar de alguns. Por exemplo, insônia talvez seja o carro-chefe, né, dos transtornos do sono. E é importante a gente desmistificar isso, porque o paciente com insônia, muitas vezes ele diz, não dorme porque é ansioso. É frescura, a gente já chegou a ouvir isso. Quando, na realidade, o paciente que tem insônia, ele tem uma dificuldade que pode ser tanto de iniciar como de manter o sono. E já foi comprovado por alguns estudos que o cérebro do paciente com insônia ele está funcionando de forma diferente. Algumas áreas cerebrais responsáveis por te manter acordado, elas são mais ativas durante o sono. E as áreas responsáveis, como, por exemplo, concentração, como atenção, elas estão diminuídas durante o dia. É como se a gente invertesse. Era para ser de uma forma e o cérebro inverte por uma série de razões, né, que a gente não precisa entrar nesse mérito do ponto de vista de fisiologia, essas coisas muito técnicas, mas o cérebro do paciente com insônia ele funciona diferente. Então, é muito importante a gente entender a insônia não como uma besteira, não como uma frescura. Não minimizar, né? Não minimizar, porque é uma condição que ela traz, inclusive, consequências também físicas. Já se mostrou que o paciente com insônia ele tem risco aumentado de doenças cardíacas, doenças pulmonares, e uma série de outras coisas. Até risco de AVC, ele está um pouquinho aumentado. Então, a gente tem que entender, talvez, a gente caracteriza a insônia exatamente como essa dificuldade de iniciar ou de manter o sono. Um tempo padrão a gente poderia usar como 30 minutos. Se você demora mais do que 30 minutos para começar a dormir, ou acorda durante a madrugada e demora mais de 30 minutos para voltar a dormir, a gente já pode começar a pensar que pode se tratar de uma forma de insônia. Tem tempo, tipo assim, isso tem que ser recorrente tantas vezes numa semana ou num mês para dar diagnóstico? A insônia aguda, a gente diria que seria que acontece nos primeiros 3 meses. Se isso começa a ocorrer de forma recorrente, pelo menos 3 vezes na semana, a gente já começa a pensar que poderia tratar de insônia crônica. Vê se quando eu tenho, estou vendo se eu fecho diagnóstico, mas não, ok, não chega a ser tudo isso. E quais outros distúrbios? Tem a apneia do sono, né, que a gente sabe, muito associada a doenças metabólicas, pego demais em consultório e que é muito negligenciada, negligenciada por paciente, negligenciada por vários médicos, né, besteira, não perguntem se o paciente ronca de noite, não faz tratamento, não encaminha para ninguém. Então, a gente sabe que aumenta risco também de várias outras doenças, de hipertensão, de diabetes, doença metabólica e por aí vai. E o que mais temos? Temos outras ainda? Tem uma série. A apneia, eu queria só focar um pouquinho pela sua importância. Perfeito, maravilha. Porque é o seguinte, a gente acaba, o ser humano ele tem uma capacidade de adaptação que é impressionante. Então, a gente vai se adaptando com coisas que não são normais, e chega a patamares que para você pode ser normal, mas para uma pessoa que tem um olhar um pouco mais treinado, diz, caramba, como essa pessoa consegue viver desse jeito? Então, a apneia, na verdade, ela se caracteriza por uma parada da respiração que acontece durante a noite. E quando a gente fala de apneia grave, é um paciente que tem paradas de respiração de pelo menos 30 eventos por hora. 30 eventos por hora, a gente está falando de você para de respirar a cada 2 minutos durante a noite. Então, quer se sentir como um paciente com apneia, coloca um despertador para tocar a cada 2 minutos e vê como é que você fica no final da noite. Acabado. Você não consegue fazer absolutamente nada. E esse é o dia a dia diário do paciente com apneia do sono. Então, coisas que a gente tem que caracterizar como não são normais. Você dormir em qualquer situação. Dormir em situações inapropriadas, como dirigindo. Dormir, por exemplo, numa fila de um banco, em pé. Você dormir, por exemplo, algum tipo de acidente de trabalho. Então, a gente teve pacientes, por exemplo, que se queimaram trabalhavam em cozinha, se queimaram porque estavam segurando o forno e dormiram segurando o forno. Caramba. Então, assim, se isso acontece com você ou com alguma pessoa que você conhece, essa pessoa precisa de uma urgência de uma avaliação de um especialista. Porque é uma das doenças que tem um impacto absurdo do ponto de vista físico e mental e tem tratamento. Em Pernambuco, né, o estado de Pernambuco ele é um dos melhores estados do Brasil, muitas vezes melhores até do que estados mais ricos. Porque a gente tem um programa no estado que é referência de tratamento de apneia do sono. E é um tratamento que muitas vezes a gente pergunta, caramba, mas eu vou tratar, quanto tempo eu vou demorar uma resposta? Imediata. O uso do CPAP, ele traz benefícios no primeiro dia do uso. Então a gente reforça por essa questão da apneia. Você conhece alguém que ronca demais, uma pessoa que tem sono demais, uma pessoa que geralmente está um pouquinho acima do peso, vale a pena procurar um especialista, porque realmente é uma doença que traz muito impacto e que o tratamento é impressionante. Os pacientes, teve um paciente que até falou, doutor, o senhor me arranjou um problema. Eu digo, o que foi que aconteceu? Depois que eu comecei a usar esse CPAP, eu não sei se eu gosto mais dele ou da minha esposa. Não, pode continuar gostando da sua esposa. Não faça isso comigo não, Não faça né? comigo não. E ele disse que foi uma mudança de vida. Exato. Então, a apneia do sono ela é muito prevalente, só para a gente reforçar essa questão da importância da gente realmente... Porque roncar não é normal. Não é. Né? As pessoas normalizam. Roncar é tão comum
que, às vezes, a gente, quando vai ensinar para uma criança, como é que fulaninho dorme? A gente faz o som de ronco, né? Exato. Porque é tão comum, é tão, né, negligenciado, que a gente vai se acostumando, né? Você dorme ali anos com a pessoa que ronca, e você se acostuma com o roncado dela, Exato. ela se acostuma com o roncado dela. E roncar, pessoal, é um marcador de doença, tem que ser investigado. Ou é apneia, alguma coisa, né, de alteração Fluxos primários. nasal, alguma coisa de via aérea, mas precisa ser investigado, não é para normalizar um ronco, precisa ser tratado, tá? Então, é outra coisa que vocês têm que ficar atentos. E o que mais? A gente tem ainda também uma série de doenças que eu nem ouvi falar isso na faculdade. Por incrível que pareça. Caramba, eu fiz medicina numa universidade super conceituada e eu nunca ouvi falar disso. São os transtornos do ritmo circadiano. São aquelas pessoas que a gente diz muito o exemplo do adolescente, que o ritmo circadiano, o relógio biológico dele é atrasado, ou seja, ele dorme tarde e acorda tarde. E sempre tem aquele idosinho do interior, que 4 horas da manhã está em pé, tá varrendo na calçada e já começa a ver as fofocas. É o oposto, são os avanços de fase, ou seja, pessoas que dormem muito cedo e acordam muito cedo. Aí você pergunta, mas dormir cedo e acordar cedo é muito bom. Só que se, por exemplo, você está acordando às 3 da manhã e dorme às 5 da tarde, passa a ser um problema. Porque você não consegue ir para a reunião de trabalho, você não consegue fazer uma vida social. Então, assim, obviamente que sempre os extremos são muito complicados. Então, quando isso começa a impactar a sua vida, a gente pode estar diante de um transtorno do relógio biológico, que é muito pouco conhecido, os transtornos do ritmo circadiano. Tem também os transtornos do movimento relacionado ao sono, que é a chamada síndrome das pernas inquietas. E lembrando, gente, as pernas inquietas não é quando você está agoniado e a perninha está batendo assim, você está perto do horário de sair para o trabalho, isso não é pernas inquietas, tá? Isso é só um pouquinho de ansiedade mesmo. Um tiquezinho. Pernas inquietas é uma situação em que, próximo do horário de dormir à noite, o paciente geralmente começa a sentir um desconforto nos membros inferiores. Ele não sabe nem dizer, uma agonia, uma coisa ruim, não é dor, mas eu não sei exatamente o que é, que quando movimenta melhora. Tá? É uma condição bem mais rara, mas é importante que as pessoas conheçam, que também não é normal. Tá? Geralmente está associada a anemias, está associada a doenças renais. Então é importante que, se existem sintomas, também procurar um profissional. A gente ainda tem as hipersonolências de origem centrais, que são doenças ainda mais raras, mas, por exemplo, são doenças neurológicas que cursam com sono excessivo. Então, é por exemplo, aquele adolescente, geralmente são adolescentes, começam na adolescência, mas, por exemplo, aquele adolescente que está dormindo durante o dia de forma o tempo todo, aí dorme durante a noite e dorme durante o dia e parece que o sono não passa. Então, um sono que você começa a ver, sabe? Não, veja, isso não é normal. Também pode ser uma doença neurológica como a narcolepsia, né? E dentro da narcolepsia ainda tem alguns fenômenos que a gente chama de alucinações hipnagógicas, ou seja, aquele adolescente que diz que quando ele está quase dormindo, ele começa a ouvir coisas, ver coisas ou ter sensações estranhas, como se fosse um sonho acordado. E a paralisia do sono, que é quando a gente acorda, parece que o cérebro acordou, mas o corpo ainda não se mexe. Isso também é um indicativo que dizem assim, quem já teve diz que é uma das piores sensações. Imagino. Porque você não consegue mexer nem a musculatura respiratória. Então dá uma sensação de horrível. aperto, uma sensação bem desagradável. Então, essas sonolências excessivas também existem essas causas neurológicas. Uma das mais interessantes são as parassonias, que são o famoso sonambulismo, é um exemplo das parassonias, que são situações em que o seu cérebro está em parte acordado e em parte dormindo. Geralmente acontece quando o paciente desperta muito rápido. Então, bota um despertador que já começa com aquele toque muito alto, aquela coisa muito satisfatória. Pode acontecer de o seu cérebro continuar dormindo, mas o corpo acordar. Então, a gente fica nesse estado aí que você está meio lá, meio cá. Né? Então, por exemplo, o sonambulismo é uma forma de parassonia, em que o corpo acorda, mas o cérebro está dormindo. Né? Então, já aconteceu, inclusive, já foi até descrito, o transtorno alimentar relacionado ao sono, em que você acorda de madrugada. Na verdade, não acorda, né? O corpo levanta, prepara uma refeição, come, guarda tudo, lava os pratos e deita de novo. Só que a pessoa está dormindo o tempo inteiro. Meu Deus. E aí ela vai pro endócrino, né? Doutora, eu não como nada e não tô ganhando peso. E aí já aconteceu, inclusive, num paciente que ela disse, doutor, eu faço tudo certo, mas eu continuo ganhando peso. E o marido disse, não vai contar não que tu acorda toda madrugada para comer? E ela, eu acordo. Aí começaram os dois a discutir no consultório. ADR, né? ADR, eu digo, opa, mas de fato era uma parassonia. Existe esse tipo de parassonia. Então, essas situações em que de madrugada você conhece alguém que acorda de madrugada, faz um monte de coisa, mas não lembra o que fez, a gente pode estar diante também do transtorno do sono. E é um risco para a pessoa. Imagina, você sai de casa, se abre uma porta. Tem relatos de sonambulismo em que o paciente acordou, pegou o cachorro, levou para passear, deu uma volta no bairro, voltou, fechou a porta, tirou o cachorrinho e não lembra do que aconteceu. Ainda bem que o inconsciente é sabido, né? Ele sabe voltar. E o cachorrinho achou ótimo, porque deu um passeiozinho a mais. Tudo certo, nada errado, né? Graças a Deus. Mas também é um transtorno do sono bem, assim, muito, talvez, subestimado. Né? Porque se você não diagnostica, você nunca vai saber o que aconteceu. E muitas vezes acha que a pessoa está mentindo, né? O familiar acha que é mentira, e começa aquela confusão.
É um perigo mesmo. E algum outro? Acho que seriam os principais. Esses são os que tá bom, né? Já tem alguns bem raros, já né? tem os principais. Igor, e o que fazer para melhorar esse nosso sono, né? Transtorno de sono hoje está um negócio muito comum. Eu fico impressionada. Eu estava conversando um dia desse com uma paciente que eu disse, como é seu sono? Ela disse, ótimo. Eu disse, acho que a cada 50, um dá essa resposta. Sim. Porque todo mundo tem uma queixa. Ou é porque dorme pouco, ou é porque não tem tempo para dormir, ou usa remédio. O tanto de gente usando Zolpidem, benzodiazepínico, melatonina, é surreal. Eu disse, meu Deus do céu, é uma pandemia de distúrbio de sono. Né? Então, quais orientações para melhorar o nosso sono, não medicamentosas, né, você poderia dar para o pessoal que está nos assistindo? Primeira coisa que a gente tem que fazer, assim, grande parte da qualidade do sono da gente é comportamental. E o tal do comportamental é difícil da gente ter aderência, porque é muito mais fácil tomar um comprimido, tomar um suplemento, tomar alguma coisa e dormir bem. Quando, na verdade, o sono é para ser um processo natural. O cérebro da gente foi programado para dormir. O problema é que, com o advento de tecnologias, principalmente a luz branca, né, a luz artificial, a gente teve um distúrbio completamente do organismo humano que sempre se adaptou às luzes naturais. Então, se a gente pensar, até a chegada da energia elétrica, o olho humano ele é programado para quê? Para ter a escuridão durante a noite. Depois ele tem contato com a luz amarelada, que é o nascer do sol. Depois a luz branca ou azul, né, que é exatamente a luz solar. Depois ela volta a ser amarelada, que é o pôr do sol, e depois a ausência de luz. Então, o nosso organismo ele foi, durante séculos, trabalhando da mesma forma. E, de repente, a gente inventa uma luz branca, uma luz artificial, que para o nosso cérebro é igual à luz solar. Então, toda vez que a gente se expõe à luz artificial durante a noite, o que a gente está dizendo para o cérebro da gente é dia. Porque se tem luz branca, é dia. E o cérebro começa a entrar em confronto. Eu disse, poxa, mas esse que dia é esse que dura 20 horas? Como assim, produção? Porque acordo 4 horas da manhã, aí é celular. Aí depois vem o sol. Aí eu passo o dia no escritório com a luz branca. Aí volto para casa no ônibus. Aí tem aqueles letreiros. Aí tem propaganda. Aí eu tô no celular, tô no tablet. Aí chego em casa. Então, quando você vai ver, o cérebro da gente não tá conseguindo entender. Ele não consegue processar o que é que tá acontecendo, porque 20 horas por dia nós estamos submetendo a luzes artificiais. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é o que é que eu preciso sinalizar para o meu cérebro? Se eu preciso dormir pelo menos uma hora antes do horário que eu desejo dormir, eu preciso começar a sinalizar para ele de que é hora de desacelerar. Para isso, a gente realmente produz um hormônio que é a melatonina, que é o hormônio que ela, por incrível que pareça, ela não participa do processo de sono de forma ativa, mas ela prepara o quadro todo, ela prepara o organismo para começar a dormir. Tem até um comparativo de um neurocientista americano, né, Matthew Walker, que ele diz o seguinte: imagina uma corrida de 100 metros rasos. Quem é a melatonina? O cara que segura a pistolinha aos seus postos, ele atira e depois, quando o sono começa, a melatonina... Ele não está correndo, ele né? não está correndo, a melatonina não participa do processo de sono. Mas ela prepara todo mundo, deixa todo mundo prontinho e depois o sono vai por conta própria. Para isso acontecer, eu preciso ter ausência de luz. Ele até utiliza um termo que a nossa sociedade atual é uma sociedade carente de escuridão. Nossas cidades são carentes de escuridão. Inclusive, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela fez um estudo bem interessante, comparando a rotina de sono de Porto Alegre de uma cidade do interior que não tinha energia elétrica. E ainda tem alguma cidade sem energia elétrica? Eles fizeram esse estudo. E compararam que as pessoas que não têm energia elétrica, elas dormiam muito mais do que as pessoas da capital e dormiam muito mais cedo. Porque elas não tinham esse fator de confusão, né? Então, a primeira coisa que a gente teria que dizer é o seguinte: se você quer dormir em determinado horário, pelo menos uma hora antes, tem que diminuir a iluminação. Então, o que é que a gente pode fazer? Ah, mas eu vou ficar no escuro? Não. Diminui a iluminação. Coloca a luz amarelada. Porque isso já vai sinalizando. O cérebro começa a entender. Opa, deve ser o anoitecer. Porque a luz era branca e agora está amarelada. E a gente diz quanto de luz? O mínimo possível para você não sair tropeçando nas coisas. Tá? Então, a gente pode fazer essa mudança. Luz branca para luz amarela. Pelo menos uma hora antes de dormir. E tentar diminuir a iluminação ao máximo possível. Isso já é uma sinalização para o cérebro de que ele precisa começar a desacelerar, precisa começar a se preparar, porque o sono vai ter que chegar mais cedo ou mais tarde. Outra coisa interessante, atividades que não promovam a vigília, né? Não promovam esse alerta. Então, pessoal, se eu posso assistir filme, eu digo, qual filme que você assiste? Eu gosto de terror. Amigo, como é que seu cérebro vai desacelerar se você está vendo um filme que está lhe deixando mais tenso, estressado, mais alerta, mais estressado, ele libera adrenalina, aquela coisa toda? Não tem como. Então, assim, eu vou fazer o quê? O que você quiser, desde que não esteja luz branca muito intensa e que promova uma atividade mais relaxante. A luz da TV não é uma luz branca muito intensa, é uma luz que dá ali para... Ela é considerada ainda luz branca, pelo feixe de onda, né? O olho da gente percebe como luz branca. Então, o que é que a gente pode sugerir? Ah, você gosta de quê? Gosta de ler? Pega um livrinho legal, bota uma luzinha de cabeceira mais amarelinha e o mais importante, não ler no local onde você dorme.
cama é lugar de dormir. Então, quer ler alguma coisa? Vai para a sala, vai para um quarto separado, pega uma poltrona, tem um lugarzinho de ler especial, mas a grande orientação da gente é só vá para a cama quando estiver com sono. Porque senão o cérebro começa a fazer as associações de eu estou na cama, eu vou resolver problema, eu vou fazer isso, eu vou pensar em tal coisa. Então é importante só ir para a cama realmente no horário de dormir. Então a gente fala de higiene do sono, né? 1 hora antes de dormir, começar a fazer essa atividade mais relaxante, diminuir a iluminação, evitar estimulantes. Né? Importantíssimo. A gente tem hoje em dia cafés energéticos, chás, alguns chás, mas eu tomo chá. Qual? Chá preto. Chá preto, chá verde, chá mate, né? Tem cafeína. Né? E café descafeinado também tem cafeína, bem menos, mas tem. Então, o que é que a gente geralmente orienta? Vai usar alguma medicação estimulante? O ideal seria até as 15, 16 horas no máximo. Que é o tempo, de uma forma geral, para o metabolismo, né? A gente metabolizar, descartar aquela substância para no horário de dormir ele não ter nada que esteja atrapalhando. É um processo que deveria vir de forma natural. Outro ponto, atividade física. O pessoal diz, e aí, ajuda ou atrapalha? Ajuda muito. Mas não faça perto da hora de dormir. Exatamente. Por favor, né? Por que a gente fala isso? Porque o nosso relógio biológico, por incrível que pareça, ele não é programado para 24 horas. Ele é programado para 24,2. Então, se a gente não fizer nada, a tendência é que a gente vá dormindo cada vez mais tarde e acordando mais tarde. Isso foi feito um experimento, inclusive, numa caverna nos Estados Unidos. Um cientista, ele queria provar essa tese dele de doutorado. Ninguém financiou. Ele sabe de uma coisa, o que é que eu vou fazer? Vou pegar meu estagiário, a gente vai para um carro, vai passar um mês ali dentro. Quando eu sair, eu quero ver que horas que eu vou sair. E o incrível que pareça, ele entrou em determinado horário, seguia um ritmo de relógio biológico, sem nenhum tipo de luz. Quando ele saiu, estava num horário totalmente diferente do que era o planejado. Ou seja, ele mostrou, comprovou que o nosso cérebro ele não funciona o sono exatamente em 24, é um pouquinho maior. Então, como é que a gente sincroniza o nosso relógio biológico? Chamados Zeitgebers, um termo em alemão que diz doadores de tempo. Ou seja, o que é que eu posso fazer para deixar meu relógio biológico bem sincronizadozinho? Luz. Então, luz, obviamente, em horários adequados, né, durante o dia. Alimentação em horários regulares. Isso não é uma besteira. Já aconteceu, já deve ter acontecido com você, provavelmente, de pular uma refeição por algum motivo, numa reunião de trabalho, e daqui a pouco a fome passa. Por quê? Porque o cérebro entendeu. Se ele não comeu agora, não vai comer mais. Só agora na próxima refeição. Então, alimentações em horários regulares. Durante o dia, por incrível que pareça, ela promove um sono de qualidade durante a noite. Evitar alimentações muito pesadas durante a noite. Então, vou comer uma feijoada às 20 da tarde. Não vai dormir bem. Por uma série de razões. Por refluxo, distensão abdominal, uma série de outras coisas. E a atividade física em horários regulares. E se for uma atividade física extenuante, no mínimo 4 horas antes de dormir. Mas eu vou fazer um yogazinho, coisa leve, tudo bem. Se for cansativo, se for extenuante, a gente realmente orienta, seja pelo menos 4 horas para dar tempo de baixar a adrenalina, o coração desacelerar, para você ter realmente um sono de qualidade. Exato. Meu marido joga bola 10 horas da noite. É ótimo. Super saudável. 10 às 11. Ele chega em casa e deu... Mas é isso. E o que mais? Alguma outra dica? Essa questão assim, se a gente fizer o básico bem feito... Resolve grande parte. Já ajuda muito. A pergunta que não quer calar, a pergunta de milhões. E a tal da melatonina, que está na moda? Todo mundo chega querendo a receita do suplemento. Doutora, posso tomar melatonina? Bora organizar a higiene do sono, nossos hábitos? Mas não, né? Que é a melatonina. Se serve para quem que serve? Assunto bem polêmico. Polêmico. Tem que ter polêmica, tem que ter polêmica. O que é que a gente fala? Primeiro, a diferença entre remédio, veneno e a dose. Né? Então, se a gente for utilizar melatonina, que são vendidas sem receituário médico, como suplementos alimentares, são doses consideradas mínimas. Tá? Então, a gente vai encontrar uma dose de 0,21 miligramas, que é o que você vai encontrar nesses suplementos que são vendidos em farmácia, que, na verdade, é a dose que a gente produz diariamente. Então, não será essa melatonina que vai te fazer dormir maravilhosamente bem. Contudo, de certa forma, quando a gente utiliza doses mais altas, que têm que ser prescritas por um profissional médico, aí sim, ela começa a ter um certo efeito indutor do sono. Mas veja, alguns estudos já mostram de que ela diminui a latência de sono, ou seja, faz você dormir mais rápido 4 minutos mais cedo. Tudo isso. Então, veja, entendi. É muito mais importante uma rotina de higiene do sono do que buscar um suplemento mágico. Uma grande maioria das coisas, né? Muito mais válido você ajustar seus hábitos do que você está querendo suplementar. Não existe mágica para um processo que deveria ser natural. O sono é um processo natural, ele vai acontecer de forma natural. Se ele não está acontecendo, alguma coisa pode estar acontecendo. Pode ser uma insônia, pode ser uma apneia, pode ser alguma coisa que realmente está disruptando isso aí. Mas assim, não existe fórmula mágica nem para emagrecimento, nem para dormir bem.
É um conjunto de fatores. Né? Então, é muito mais prudente organizar uma rotina, fazer uma rotina de higiene do sono adequada, do que buscar uma fórmula mágica, uma pílula mágica, porque não será isso realmente que vai mudar a sua vida, que vai fazer você dormir maravilhosamente bem. Perfeito. Vocês anotaram aí todos os recados, né? Tirar luz, ter horários, né? Regulares. Não adianta a gente um dia dormir 10, um dia dormir 7, um dia dormir meia-noite. O juízo da gente não está entendendo qual é a minha rotina. Exatamente. Então, tem que ter rotina. E, preferencialmente, que essa rotina também seja no sábado, seja no domingo, Perfeito. né? O mais próximo possível. E vamos para alguns mitos do pessoal. Me diga que isso é verdade para eu jogar na cara do meu marido. Mulher precisa dormir mais do que homem? Na verdade, não. Mas, rapaz, Igor, eu não Infelizmente. acredito. Como é que eu vou justificar em casa que ele vai deixar a filha na escola agora? É complicado, desculpa, Sim. mas de certa forma, Me realmente, conte. a gente não tem diferença entre os sexos de uma forma geral. Né? Obviamente que em determinadas situações de privação de sono, alguém falou, né? Se você tem cronicamente privado de sono, você vai necessitar de mais. Então, o que a gente encontra de diferença é, na verdade, nas faixas etárias. Entendi. O adolescente tende ele necessita dormir mais por uma questão de maturação do seu relógio biológico. Mas no adulto saudável não existe diferença entre o sexo masculino e o sexo feminino. O idoso precisa dormir menos, isso é fato ou fake? É um pouco polêmico, mas de forma geral ele dorme 7 horas. Certo. O que pode Tipo acontecer com o idoso é que muitas vezes ele começa a ter o cérebro já não funciona de forma tão adequada, o núcleo supraquiasmático não funciona muito bem, o que é que ele faz? Ele divide em 2 blocos. Então, não é incomum o idoso, por exemplo, dormir 1 hora depois do almoço e 6 horas durante a noite. Tá? Isso pode acontecer, essa fragmentação. De forma geral, são 7 horas também. E às igual vezes ao dorme adulto. mais cedo, acaba acordando mais cedo, dá aquela Isso. impressão de dormir menos, O né? padrão do idoso é ele ter um avanço de fase, ou seja, ele dormir mais cedo e acordar mais cedo, e compensar com 1 horinha depois do almoço. Mas no total seriam mais ou menos 7 A também. mesma coisa. E algo que é muito comum, você já vai ter ouvido isso. Ah, doutora, eu durmo pouco na semana, mas no final de semana eu compenso. Funciona assim? O sono é uma poupança que eu junto sábado e domingo e vou gastando ali durante Seria a muito semana? bom, né? Porque você de férias faria um estoque de sono que duraria o ano Anual, inteiro, né? Exatamente. Mas, na verdade, se existem horários diferentes de dormir e acordar da semana para o final de semana, é algo patológico. Porque se você está dormindo mais no final de semana, é uma tentativa desesperada do seu cérebro de compensar uma coisa que está faltando durante a semana. Eu tenho uma ideia da gravidade que é isso. Uma noite de privação de sono, ela demora 3 dias para você tentar voltar para o seu normal. Tentar voltar. Então, o que é interessante é que na primeira noite, imediatamente depois de uma privação aguda de sono, a gente faz um rebote de sono profundo. Ou seja, você faz um sono profundo muito mais do que deveria de forma normal. Na segunda noite, faz um rebote de REM e começa a normalizar na terceira. Uma noite. Imagine quem tem anos. Imagine quem usualmente tem esse costume de durmo meia-noite até 5 da manhã e eu estou ótimo. Vai precisar 3 vidas para tirar aí o atraso das Então, consequências. não existe estoque de sono. O que existe é, eu durmo mais no final de semana, então eu estou compensando. É um desespero do seu cérebro de tentar o mínimo de condição para tentar voltar. É uma tentativa realmente assim, uma tentativa desesperada dele de tentar compensar. Não compensa. Não adianta. Não adianta. É isso, minha gente. Desculpa ter que dar essa informação a vocês. Mulheres não precisam dormir mais do que homem. Estou arrasado com essa informação, Igor. Você está na minha caixinha do rancor agora. Não dá para compensar no final de semana. Só notícia boa. Né? Mas tudo bem. E já indo para algum mito mais que tu lembres, que escuta muito, com muita frequência ou não? Não, tem uns bem diferentes, né? Que o pessoal fala, mas se eu dormir com a colher embaixo do travesseiro, o sono é melhor. Essa aí. Não dorme melhor. Isso aí é novidade. Já ouvi né? essa também, mas não. Mas o que é que Esse, não de tem fato, nesse não mundo? melhora, não. Tem uma dúvida da produção aqui. Diga lá, produtor, pode? Vamos lá, tem duas situações aqui que eu quero levantar. Uma delas um dia específico, tive uma emergência, tive que acompanhar alguém ao hospital, passei a noite em claro, ou tive alguma situação que eu não pude dormir naquela noite, outro dia eu vou trabalhar normal, então eu vou ficar virado. E aí, como recupera isso daí? Lógico que é uma situação única e específica, faz muito mal, tem como recuperar isso? É só dormir normal ou é melhor tirar aquele soninho depois do almoço? Qual a melhor forma? Isso é interessante, né? Isso a gente faria naquele grupo que a gente fala uma privação aguda de sono, né? Uma coisa excepcional realmente que aconteceu. Primeiro, a gente já começa a perceber que durante o dia as coisas não estão legais. Está mais sonolento, o raciocínio está mais lento. Então, assim, o que é que a gente pode tentar compensar? Primeiro, os cochilos depois do almoço. São benéficos, sim, desde que eles não ultrapassem muito tempo. Provavelmente também já aconteceu com você, de dormir depois do almoço e acordar às vezes mais cansado que Ou quando foi dormir. desorientado.
Você acorda, não sabe onde está. Isso por quê? Porque passou do tempo ideal. Porque você entrou em sono profundo. E o objetivo do cochilo é diminuir um pouquinho aquele sono, aquela pressão de sono, mas não entrar no sono profundo. Porque se você entrar em sono profundo, o ideal é terminar um ciclo, que duraria 2 horas. Se você acorda ali no meio, você fica meio ressacado, meio desorientado, demora 10, 15, às vezes meia hora para se situar o que está acontecendo. Então a questão do cochilo depois do almoço, ela sim é benéfica. A gente pode utilizar substâncias estimulantes para tentar se manter um pouco mais acordado. Tá? Então a cafeína, por exemplo, talvez seja um dos maiores aliados, né, no uso que a gente pode utilizar em doses, obviamente, dentro da normalidade, uma dose segura, que seriam até 400 miligramas dia. E isso é situação pontual, tá? Pontuais. A gente não está falando de você dia a dia, dia após dia, fica se entupindo de cafeína para viver, não. Exatamente. Isso é nessa situação da produção. Então, essas situações tendem a acontecer e, naturalmente, durante a noite, a tendência é que você durma mais cedo. Porque existe aquela pressão de sono. E aí, conforme os dias forem passando, o cérebro vai tentando se compensar isso. Então, não será uma noite necessariamente que vai prejudicar, meu Deus, vou morrer, vou ficar mais... Não será isso. Até porque as situações emergenciais acontecem. A rotina da gente, muitas vezes a gente tem compromissos, tem coisas que, infelizmente, não consegue fazer, viver naquele mundo ideal. As pessoas têm que acordar cedo, às vezes por uma questão de trabalho, você tem que chegar mais tarde no trabalho. Mas, de uma forma geral, a gente tenta realmente manter essas rotinas. Mas se acontecer pontualmente, a gente pode utilizar substâncias estimulantes como a cafeína e caprichar um pouquinho mais naquele cochilo depois do almoço. E Pergunta uma outra 2. aqui bem comum, que eu conheço bastante, que é a pessoa que ela arrumou um emprego noturno e agora ela vai começar a trabalhar de Excelente madrugada. essa pergunta. Trabalhadores Como fazer noturnos. essa transição aí? É interessante, porque aí essa talvez seja uma das novas doenças criadas pela humanidade, né, que são os transtornos trabalhadores de turnos. São trabalhadores. Primeiro, a gente tem que agradecer por esses profissionais existirem, porque uma sociedade que não tem profissionais de saúde, que não tem bombeiros, que não tem médicos, que não tem, por exemplo, limpeza urbana, ela não funciona. Então, esses trabalhadores, eles sacrificam a própria saúde em prol da sociedade. Então, a gente realmente tem que agradecer essas pessoas que trabalham em horários inadequados para que a sociedade funcione de forma adequada. Mas as consequências são gravíssimas para a saúde. O que é que a gente tende a fazer? Se a pessoa tende a fazer um horário que é fixo à noite, o que a gente pode tentar fazer é ajustar o relógio biológico dele para que ele durma mais tarde e acorde mais tarde, numa tentativa de minimizar esses danos. Então, por exemplo, se a pessoa trabalha numa fábrica de automóveis e é um turno à noite, um turno noturno, o que é que a gente pode fazer? Existe uma série de medidas que a gente talvez não convenha aqui falar para a pessoa não fazer na automedicação, mas para a gente ajustar o relógio biológico dela para que ela dormindo mais tarde, acordando mais tarde, ela renda melhor no trabalho noturno e sofra menos esses impactos. E o mais danoso é mudanças de turnos. Então, hoje eu trabalho de dia, amanhã eu trabalho de noite, amanhã eu trabalho só à tarde. Essa mudança com frequência é muito complicado para o cérebro da gente tentar se adaptar a isso. Então, se é um trabalho fixo à noite, limpeza urbana, que é muito de madrugada, profissionais de saúde que trabalham muito à noite, ela é menos danosa do que as mudanças bruscas de turnos diariamente. Tá? Péssimo. A gente pode fazer esse, a gente chama de realinhamento circadiano, ajustar o seu relógio biológico para a sua realidade. Tá? Por isso é importante de um profissional capacitado. Aí, se você trabalha sempre à noite, o quarto tem que ser um quarto escurinho, né? Tem que ser um quarto que não deixe passar luminosidade para tentar ali fingir que está num período da noite e você conseguir dormir adequadamente. Entre as medidas. Né? Da iluminação é muito importante, porque a retirada de estímulos luminosos, ela, da mesma forma como para dormir é importante, o mais escuro possível, durante o dia é importante a maior luminosidade possível, exatamente para o cérebro da gente entender quando é dia e quando é noite. E outra coisa importante é a temperatura do quarto. O ideal é muito frio, é muito quente, o ideal é que fique confortável. Então, se você vai usar uma manta, um cobertor mais intenso, o ideal é que a temperatura do quarto esteja mais fria. Se for um lençol mais leve, que seja uma temperatura mais amena. Os extremos de temperaturas, elas causam fragmentação do sono. Elas causam um sono mais fragmentado, porque tudo que é estranho, tudo que é danoso, tudo é desconfortável, faz seu cérebro ter um sono mais superficial, numa tentativa de defesa mesmo. Tá? Então, ajuste de temperatura do quarto, né, do ambiente, também é bem importante. Maravilha. Algo mais, produção? Você está bombando. Tá satisfeito? Muito bem. Tem uma polêmica. Polêmicas. Adoro polêmicas. Pois não. Pet. Ai, meu Deus. Olhe, pet. Meus irmãos têm um danado de uma cachorra. E a cachorra, ela é um despertador ambulante, porque ela fica e sobe na cama e desce da cama, e tira da cama e arranha a porta, e quer fazer esses... Minha gente, é melhor 10 crianças do que o cachorro deles. Por que é polêmico? Primeiro, obviamente que a gente individualiza. A gente tem casos, por exemplo, vou dar um exemplo, uma pessoa viúva, que perdeu seu cônjuge, que mora só. Um pet convivendo, dormindo no mesmo quarto, pode ser talvez uma segurança para ela. Então, possa ser que propicie uma segurança, um conforto, uma tranquilidade para dormir melhor. Qual é o ponto? Outro ponto. Primeiro, higiene. Né? Não dá para levar
o cachorrinho e o gatinho pro parcão, para ele fazer a necessidade, depois ele subir na cama. Por favor, né? Vamos ser limpinhos, Então né? tem a questão da higiene. E outra coisa, a questão também das alergias. Né? Se você tem uma predisposição a ser alérgico, o fato de estar exposto aqueles alergênios o tempo todo vai também piorar a qualidade do sono, porque vai ter espirro, vai ter obstrução nasal, também pode prejudicar. Até a questão da movimentação. Né? Porque quando a gente fala de pet, tem os extremos. Né? Tem gente que cria um hamster, que dormir na cama pode acontecer o pior. Né? Você esmagar o pobre do cachorrinho. E tem gente que tem um São Bernardo, que é uma raça de cachorro enorme, que aquilo ali vai também prejudicar o sono. Então, de forma geral, a gente não orienta que o pet durma na mesma cama e no mesmo cômodo, é muito individual, depende de uma série de fatores, mas de forma geral a gente pede para que não divida a mesma cama por essa questão de movimentação, de mudança o tempo todo, pode acabar prejudicando também o sono. Maravilha. Algo mais? Mais polêmicas? Acho que tá bom. Tá bom, né? Já deu. Eu não vou nem entrar na questão de bebês, camas compartilhadas e afins, porque é polêmico, tem muita polêmica envolvida. Fica um próximo episódio. Quando o seu bebê nascer, aí a gente vai marcar um episódio para falar sobre... Vai ser seu depoimento aqui. Falaremos sobre camas compartilhadas, bebê no quarto dos pais, na cama dos pais. A gente chama um pediatra e conversa todo mundo junto. Vai ser uma maravilha, vai ser ótimo. E pra gente finalizar, que já temos bastante assunto, suas considerações finais, Igor. Primeiro, sono não é perda de tempo. E sono precisa ser tratado como prioridade. Então, assim, a gente consegue priorizar a dieta, consegue priorizar a atividade física, e o sono é sempre, coitado, o que é relegado. Então, assim, ou a gente começa a colocar, por exemplo, a gente chama de higiene do sono, a partir de tal horário, eu não posso ter contato com luz, eu não posso usar substância estimulante, eu preciso fazer a minha rotina do sono. Então, eu preciso diminuir a luminosidade, eu preciso fazer aquela atividade relaxante para que o horário de sono seja um horário sagrado. Então, ou eu estipulo prazos, horários pré-determinados e passo a tratar aquilo como prioridade, ou a gente vai realmente ter sono de má qualidade. Então, sono não é perda de tempo, sono é prioridade para o seu bem-estar físico e o seu bem-estar mental. Perfeito, maravilha. Então, não tem nem mais o que falar, é isso mesmo. Sono importa em tudo, importa para tratar doenças metabólicas, doenças psiquiátricas. Não existe tratamento de doença psiquiátrica sem haver tratamento de sono. Né? Então, priorize, procure um profissional, não se automediquem, não fique com história de pegar o Rivotril da vizinha ou da mãe. Você não sabe o que você tem, você precisa de uma avaliação. Não é todo distúrbio de sono que é igual, a sua mãe não é igual ao seu. Né? Então, procure um profissional, faça acompanhamento, tratamento adequado, higiene do sono, que você vai melhorar e vai melhorar muita coisa na sua vida em sequência. Então, muito obrigada por nos assistir, Igor, muito obrigada por estar aqui. Nossa conversa foi maravilhosa, amei, peguei muitas dicas também para mim, porque meu sono não é um Brastemp, mas estamos melhorando. E você que nos assiste, assina o canal, liga o sininho, compartilha esse episódio e não perca o nosso próximo.